Queremos dar boas-vindas a todos os presentes e aqueles que estão conosco através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Nós estamos no tempo da família, hoje a celebração da boa semente. Deus tem uma boa palavra para o seu coração. Prepare para receber, enquanto as nossas crianças vão sendo conduzidas, aproveitando que estão em pés. Texto bíblico, Números 17, versículo 1. Pedimos perdão. Estamos aí fazendo toda a mudança aí do cabeamento, para quem olhar vai ver lá em cima. E nós estamos ainda transferindo para trás, né? Então nós tivemos aí um probleminha aí na conexão do Data Show. Mas nada que impeça de você sentir a presença de Deus. O teu Data Show hoje vai ser a tua Bíblia. Então aproveite bastante para poder desfolhar a sua Bíblia. Livro de Números, capítulo 17, para mim aqui eu tenho, então vai ajudar na minha ministração, na administração que nós vamos fazer. Números 17, 1. Quantos acharam, digam amém. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara, para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, brotava renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor, a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim. Como ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós perecemos todos. Versículo 13. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Amém. Pode se sentar. Ministração de hoje difícil, hein? Então preste bem atenção, porque ela é difícil de compreensão. Mas eu vou fazer o possível debaixo do Deus Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, que é o que revelou a palavra, para nós entendermos e você sair daqui hoje com ensinamento para produzir frutos para a glória de Deus. Como a celebração da boa semente, a gente sempre traz uma mensagem voltada a semente, plantio, flores, árvores. E nós, pelo Espírito Santo, escolhemos o texto que nós lemos, Números 17, 1 ao 13. O que está acontecendo aqui é que os israelitas
os judeus, que estão sendo conduzidos por Moisés para a terra prometida, murmuraram contra Arão, contra o seu sacerdócio, e colocaram à prova o sacerdote, ou o sacerdócio, o sumo sacerdote Arão. Então Deus disse o que para Moisés? Moisés, eles estão murmurando, então faz o seguinte: coloque 12 varas, um para cada tribo. Cada príncipe, cada chefe de uma tribo, tribo de Gade, Zebulon, Naftali, Azer, Judá, enfim, 12. Pega o príncipe e cada um traz uma vara. E essa vara que vocês vão trazer, coloque o nome da pessoa na vara, a fim de que a gente possa mostrar para eles quem é que eu vou escolher. E a vara que florescer, esse será o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ou a tribo que vai, ou o sacerdócio que vai reinar, ou vai conduzir o povo, para ser representante meu aí na terra. E coloca na vara de Levi, dos levitas, o nome Arão. E diz o texto que eles fizeram assim, trouxeram a Davi, trouxeram a Moisés. Moisés pega as varas, leva para dentro do tabernáculo, põe diante do altar de testemunho, que seria a arca da aliança, coloca lá. E diz a Bíblia que Moisés dá esse anúncio aos líderes, eles fazem assim e vão para casa. O texto diz, no dia seguinte. A Bíblia nos ensina, nos mostra que, Números 17, 5, no mesmo texto que nós lemos, para mim aqui eu consigo enxergar, você continua com a sua Bíblia aberta, por favor. Acompanhe aí o versículo de número 5. E será que a vara do homem que eu estiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuravam contra vós. O versículo 8 para mim, por favor, Felipe. Acompanhe o versículo 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, aconteceu o quê? Floresceu. Porque produzira flores, depois brotou renovos e depois deram amêndoas. Esse é o texto que nós estamos acompanhando. Aconteceu dessa forma, e automaticamente, quando Moisés leva, pede para todos eles estarem, Moisés entra, pega as varas e dá para cada um, e dá de Arão. E a de Arão está com flores. E aí no versículo 9, Moisés faz isso, dá para cada um. Versículo 10, por favor, Felipe. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Você sabia que existe coisas guardadas em Deus que vai servir como prova de que Deus um dia chamou a sua atenção para não ser rebelde? A vara de Arão, ela vai ser guardada dentro da arca da aliança. O texto diz, para que se guarde por sinal. Para quem? Para os filhos rebeldes. Está no texto, olha aí. Porque hoje não dá para você olhar ali que nós estamos com um probleminha. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Sabe qual é a melhor forma de calar os murmuradores? É você florescer. Quem duvida daquilo que Deus está fazendo, é só você florescer. Floresceu, a Bíblia diz que o motivo do florescer é para calar os murmuradores contra Deus.
Então, se você está sendo alvo de crítica, vai florescendo, vai permitindo que Deus possa fazer brotar em você algo novo para a sua glória. Versículo 11. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Presta atenção que Moisés fez de acordo com o que Deus ordenou. Deus sempre vai falar, e quando Deus fala, Ele ordena, Ele não pede. Porque nós é que dependemos dEle, e não Ele de nós. Ele vai ordenar, e diz a Bíblia que Moisés fez como Deus mandou. 12. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo, eis aqui, nós expiramos. Ou seja, nós estamos chegando a um ponto de sabermos que nós estamos morrendo. Vamos perecer, todos nós. Por quê? Porque falaram contra. 13. E aí ele faz uma pergunta. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos nós consumidos? As varas deles não entraram no tabernáculo? Só de Arão que floresceu? A ideia deles é essa. Se nós não florescemos, nós vamos morrer. E não era esse o motivo e o objetivo. O objetivo era que Deus queria que eles respeitassem aqueles que Deus colocou para ser porta-voz, representantes de Deus na terra. Esse foi o motivo do florescer. Se nós formos acompanhar e observarmos na dimensão do versículo 5, por favor. Eu falei Filipe, é a Kemily. O texto florescer, deixa eu ver onde está. 3? Qual? 6? 8? Isto, 8. Põe 8. Ordem, olha na ordem. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho. A tenda do testemunho é a tenda, é o tabernáculo. E eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. Por quê? O primeiro item, o primeiro elemento é, fala flores. O segundo elemento é renovo. E o terceiro era amêndoas. Amêndoas é fruto. Flores é flores. E o que é renovo? Eu vou explicar em um outro texto. Vamos ler um outro texto. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo 37, versículo 19. Aí não tem epígrafe, né? A epígrafe começa em que versículo? Então põe 17. O que diz a epígrafe de vocês? Candelabro. O que é um candelabro? O que é um castiçal? Um menorá. O que é um menorá? O que é um candeeiro? 7 hastes. 7 hastes. São 7 lâmpadas. São 7 ramificações. Mas deixa eu explicar. Hoje eu ia mostrar ali, mas infelizmente não deu certo. Mas vamos ler com calma. 17. Fez também o candelabro de ouro puro. De obra batida fez esse candelabro. Tudo por ordem de Deus. O seu pedestal. Falou de pedestal, é pé. E suas hastes, para cima. Os seus copos. As suas maçãs. E as suas formavam com ele uma só peça. Presta atenção. Tem flores? Tem maçãs? Só que maçãs aqui não é o fruto. Então, maçãs é o renovo. Eu vou mostrar isso no texto. Está faltando aqui flores, o fruto. Tem flores, tem o renovo, que é a maçã. No lugar
Frutos tem os copos. Mas vamos ler um pouquinho mais que ele vai explicar. Versículo 18. Quantas hastes? 6. Saíam dos seus, mas o menorá são 7. Tem um que liga. Tem um pé e ele é um pavio, ele é uma haste reta. E dele sai 3 braços e 3 braços. Contando, são 3 e 1 no meio. Dá 7. Castiçal. Achou? Para mim chegou. Deixa aí. Pode pôr isto. Dá para ver aí? Castiçal, como ele é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O do meio, ele é reto. E 3 em cada lado. Tá claro aí? Não quer que levante televisão não, né? Quantas hastes? O texto diz: 6 hastes saíam dos seus lados. 3 de um lado. 3, 19. Numa haste estavam, leia no seu texto, na sua Bíblia. Numa haste, são 6, hein? São 6 e o do meio. 3 de um lado, 3 do outro. Em uma haste, 3 copos do feitio de... Está aí o fruto. O fruto apareceu. Aqui fala um botão. O senhor deve falar maçã. Aqui está com outra versão. Tem outra? Corrigida? E uma flor. Então está aqui o fruto, que são as amêndoas. Isso, essa aí. Versículo 19. Uma maçã, que não é o fruto, é renovo, é símbolo do renovo. E uma flor. Se você olhar, você vai ver que a vara de Arão é exatamente um candelabro. Se isso não trouxe nada, eu vou continuar. Eu sei que alguém já falou aleluia, alguns não entenderam nada, ficou assim olhando. Mas vamos continuar. A leitura. E noutra cana, 3 copos, a modo de amêndoas, maçã, 3 amêndoas no caso, né? 3. Uma maçã e uma flor. Assim para 6 canas que saíam do castiçal. Então, cada cana, 3 copos, feitio de amêndoa, uma maçã e uma flor. No outro, 3 copos, feitio de amêndoa, uma maçã e uma flor. No outro. Então, todos eles tinham o mesmo desenho. Versículo 20. Voltando um pouquinho. Assim para 6 canas que saíam do... Então, as canas estavam ligadas no pavio central, na haste central, como sendo o castiçal. Todos eles estão ligados. Lembrando que era feito de ouro, uma peça só. Não tem emenda, não tem solda. É fundido junto. E cada um com os elementos como Deus mandou. Versículo 20. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos. Eu vou pular essa parte, que senão vai ficar difícil de explicar para vocês, senão vai ficar muito extensa a mensagem. Então eu vou deixar só naquela visão. Pula para mim o versículo 21. O versículo 22. Aí. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. Existem algumas simbologias aqui. Eu queria, antes de falar sobre outros detalhes, para você poder entender um pouco melhor a respeito do que nós estamos lendo.
Números 17, 8. Nós vamos fazer agora uma comparação com Êxodo 17, com Êxodo 37, 19 que nós lemos. Então, se você for observar, você vai ler aí. Deixa o dedinho no Números 17, 8. Eu sei que hoje vai ser um pouquinho mais difícil, devido a não ter uma projeção. Mas põe aí Números 17, 8 e depois volte a 37, 19 de Êxodo. Números 17, 8, Êxodo 37, 19. Números 17, 8. Se você for observar, que nós falamos aquela hora e repetimos, no final do versículo diz que produzira flores, brotava renovos e dera amêndoas. Olha a colocação. Primeiro flores, depois o renovo, que é o símbolo da maçã. Terceiro, amêndoa. Primeiro flores, maçã e amêndoa. Vamos ver em Êxodo 37, 19. O primeiro vem o quê? Para quem já achou aí. E depois? O que mudou? Hã? Não, o que? Você tem que explicar, eu não sei. O que mudou? A ordem do primeiro e do terceiro. Do segundo, não. Concorda? O renovo e as maçãs estão no meio. Só inverteu as flores. No primeiro texto que nós lemos, quem vem primeiro? Flor, depois o renovo, que é a maçã, o símbolo da maçã, e depois a amêndoa. Aqui, primeiro vem a amêndoa, depois a maçã, depois a flor. Observe que a maçã ficou no meio. Preparados? Agora vai desenvolver a mensagem. Você sabia que a palavra maçã, ela tem derivados? E a palavra maçaneta deriva-se de maçã. Então, o que é maçã no texto? É uma maçaneta que, se você não abrir, você não recebe o que vem depois. O que vem primeiro? Flor. O que vem depois? Uma maçaneta. E depois, fruto. Então, se nós estamos ligados no reino, você precisa começar a florescer, para que o diabo não esteja murmurando de você, por que você serve um Deus que nada acontece. Porque se você florescer, você cala a boca do teu inimigo. E você vai perceber que Deus está começando a fazer algo na sua vida, porque o perfume, a flor exala perfume, a flor tem simbologia de cores. Então, se você é uma pessoa que entende rápido o que estou falando, você não vai vir para o reino e vai ficar mórbido, vai ficar inerente, vai ficar simplesmente inércio. Não, você vai produzir. Mas começa com como? Exalando o perfume de Cristo, exalando o perfume da glória, exalando para Ele aquilo que Deus tem para a sua vida. Cores. Maçã significa o quê? Maçã significa o quê? Tá, mas no texto que nós lemos inicial, renovo. Se você não virar a maçaneta, o renovo não vem. Se você for assim, pensar como de acordo, a fim de querer entender o que Deus está dizendo através da simbologia. Maçaneta tem, vai falar assim, nem sempre. Então não falar essa palavra. Quando você fala maçaneta, você pensa em chave, em miolo, em porta. Sim ou não? Então existe uma porta de acesso para você frutificar. E ele só vem se você acionar.
A Bíblia diz que a fé vem pelo... Toda porta pode ser grande, ela terá uma maçaneta, a fim de que você use aquilo para trancar ou para abrir. Ou para encostar, como diz os mineiros. A porta cerrada, não, cerrada. Foi lá ver, a porta estava inteira. Como é cerrada? Não está trancada com chave. A porta pode ser do tamanho que for. Você pode observar, o que abre uma porta grande, não é uma chave grande. A chave é o menor elemento para se abrir uma porta. Então, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, Jonas, não importa o tamanho das muralhas, das portas, seja um cadeado ferrolho, uma pequena chave, que a tua fé vira e a porta se abre. Só que ter fé, virar a chave e não abrir a maçaneta não resolveu. Por isso que a fé, ela vem acompanhada de prática. Quem crê e praticar. Quem crer e batizar. Quem crer e for batizado. Quem ouve a palavra e não pratica é a casa que foi edificada sobre a areia. Mas quem ouve e pratica é a casa que foi edificada sobre a rocha. Então só ouvir, receber fé e não acionar, não resolveu. Então você pode estar no reino, dentro do tabernáculo, com a sua vara diante do altar de testemunho, e a sua vara não florescer, porque a vara florescer significa que Deus está aprovando. Então vamos numa escala de valores. Versículo 17 de Êxodo 37, deixa eu ver se é. Isso. 37, 17, volta um pouquinho. Fez também, conforme ordem do Senhor, se você for ler todo o versículo 17, os versículos que antecedem, os 17 versículos que vem antes aí, 16. Fez também o castiçal de ouro puro. Ouro simboliza divindade. Não é um castiçal da terra. Não é um castiçal feito pelo homem. Não é um castiçal de acordo com a vontade humana. É um castiçal feito de ouro, dizendo, divindade é a simbologia do ouro. Então este castiçal tem elemento espiritual. Tem algo que vem do céu. Foi produzido aqui, na planta. E você realiza aí embaixo. Então quando você realiza aquilo que Deus estabeleceu, você pode ter certeza, não existe vara que não floresça. Se você cumprir o que Deus tiver de cumprir, vai acontecer alguma coisa através daquilo que Deus estabeleceu. Não se esqueça que existe uma equação espiritual que nós falamos, como tem equação na matemática, na física, na química. Se você usar essa equação, você desvenda muitos problemas da Bíblia. Toda a Bíblia é feita de ambientes que Deus prepara. O deserto humano, calor, areia, serpente, ninguém sobrevive. Quando Deus diz, entre no deserto, que os filhos de Israel vão atravessar para chegar na terra prometida. Pronto, o ambiente que era deserto, ele foi modificado em um ambiente de milagre. O peixe que Pedro foi pescar, também, na ordem de Deus, o peixe simbolizou, ou tem uma simbologia de milagre. Por isso que tem dinheiro, e por isso que pagou os tributos, o imposto de Jesus e Pedro. Jesus entra numa casa, começa a falar, de repente destelham o telhado, colocam um paralítico, ele diz, perdoados estão os teus pecados. A partir de então, ele cria um ambiente de perdão. Então, se você estiver num ambiente onde Deus estabeleceu alguma coisa, se você fizer como Ele mandar, o ambiente vai ser ambiente de milagre. Não importa o que você precise, Deus vai te dar aquilo que você necessita, a fim de que alguém entenda, porque Deus é didático, Ele quer ensinar. Deus é tão ensinador, que muitas pessoas já falamos, eu queria só aproveitar. Aqui vocês têm uma noção do que vocês estão vendo, certo? Sim ou não? Com os olhos? Jesus, Deus, Ele mostra coisas físicas, mas que tem um peso espiritual através dos olhos humanos. Então os homens vê muralha, vê cova de leões, vê fornalha que pega fogo, vê anjo
varões. Os varões que entraram na cidade onde Ló estava, eram varões que eles viram os anjos. Gideão viu um anjo descendo, falando com ele. Então era tudo visual. Para quê? Para ensinar algo espiritual. Então, ao invés de a gente ir para o céu para aprender o que é espiritual, o céu veio até nós para nos ensinar como é as coisas espirituais. Então é por isso que materializava. E também tem aquela questão: Deus só mostra a didática de Deus como pais, como crianças, melhor dizendo, aos pais, os pais aos filhos. A gente ensina as crianças pegando um elemento, dizendo: isso aqui é um macaco, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. Para a criança aprender, assimilar e não precisar ver. Quando fala cachorro, já vem na mente o que é um cachorro. Foi assim que você aprendeu? As crianças aprendem desse jeito. É o audiovisual. Quem aprende assim? Então, no Antigo Testamento, eles saíram do Egito e são crianças espirituais. Então Deus vai materializar dizendo: isso aqui é um mar vermelho, mas Ele vai abrir. Isso aqui é o deserto, mas eu vou mandar água no deserto. Aquilo ali é uma rocha, mas aquela rocha vai andar com vocês para onde vocês estiverem, e vocês não terão sede, não tem fonte no deserto, mas eu vou criar uma fonte no deserto. Só porque quando você obedece e vai na minha direção, eu crio um ambiente para um milagre e você preservar a sua vida salva. Deus não vai te matar. Se Ele está criando você um ambiente de milagre, Ele vai estabelecer algo para você. Você pode acreditar nisso. Por isso que igreja é um ambiente. Mensagem, cria-se um ambiente. Eu estou criando um ambiente na sua mente. Deus, me ajuda hoje, Jesus. Por isso, quando Deus falava no Antigo Testamento, Ele mostrava, para que quando alguém for ler, entender que é um livro que ensina de criança até adulto. Sabe qual que é o livro adulto, mais adulto? Apocalipse. Apocalipse é o livro dos adultos espirituais. Mas observe que é o livro que menos se prega. Talvez a culpa não seja de quem vai falar, seja de quem vai ouvir. Porque nem todos conseguem enxergar ou ouvir aquilo que está escrito em Apocalipse. Mas como nós estamos preparando, todos nós vamos ter liberdade para poder falar sobre qualquer livro da Bíblia. Porque você vai aprendendo ouvindo e você vai crescendo na graça, no conhecimento, em estatura, até que você se torne uma pessoa adulta espiritualmente falando. E Paulo diz isso para uma das igrejas: vocês são tanto tempo cristãos, deveriam ser mestres. Por quê? Porque se ensinava o beabá, mostrando, olha, A com A, 1 com 2. Não, nós estamos já em equações. Nós já estamos voando lugares altos. Ainda que você não entenda, é só andar. Não precisa nem entender, é só acompanhar que Deus vai revelando aos poucos, até que você entenda. Os filhos andavam com os pais no deserto. Então tudo que Deus faz no Antigo Testamento são figuras do mundo espiritual, daquilo que Ele quer ensinar espiritualmente. Então qual é o objetivo de eu ler um texto como esse? É trazer uma figura espiritual, porque esse texto, se você fosse ler, possivelmente você, talvez não tenha ainda um pouco mais de estudo sobre o assunto, você talvez não entender. Por isso que muitas coisas você não entende na Bíblia. Mas quem já passou por lá, já aprendeu, já estudou, já recebeu algo de Deus, então vai ensinar. Então o motivo da ministração de hoje, para ser difícil, como eu disse, é mostrar para vocês o que está atrás da letra, mas mostrando o que está na frente para os seus olhos verem. Então, a vara de amendoeira de Arão floresceu para dar testemunho de que Deus não estava sendo, que Moisés não era o manipulador de escolher Arão para ser o sumo sacerdote. Era Deus. Então, já que é Deus, Moisés disse: Ele vai se encarregar
de mostrar para vocês quem é o sumo sacerdote que vai continuar sendo sumo sacerdote. Então Moisés disse assim: a minha condição de provar acabou. Que é onde tem pessoas que... Eu ia falar, eu ia segurei. Onde tem pessoas que não entendem nada, só critica, é um grande problema. Porque eles nunca conseguem enxergar nada espiritual. Eles sempre conseguem ver algo físico. Ainda que você não veja nada acontecendo, quem crê, a Bíblia diz que Deus está no meio do seu povo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ainda que você não veja o rio, ele está passando pela cidade. Você é uma casa, o outro é uma casa, o outro é uma casa. E todos nós juntos se fazemos uma cidade. Aqui existe uma cidade de várias casas. E tem um rio que é o Espírito Santo, que sai do trono de Deus e está passando pela cidade e que alegra a cidade. Jesus disse: bem-aventurado quem não viu e... Hoje nós vivemos numa outra dimensão. Na lei você via tudo. Ou Deus mostrava tudo, se revelava tudo de forma física. No novo não. Então se você não aprender a servir a Deus sem ver, você não vai frutificar. Porque você precisa ver, virar a maçaneta. A sua fé, você abre o cadeado ou a fechadura. E você, com a sua atitude, com a sua prática, você abre a porta para frutificar. Agora, como acontece isso no Novo Testamento? Que eu tenho que correr hoje. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Eu só vou ler alguns textos antes, tá bom? Continua o texto para nós. Olha lá. Êxodo 37, 17. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Fez também o castiçal de ouro puro. De obra batida fez este castiçal. O seu pé, embaixo. E as suas canas, para cima. Os seus copos de amêndoas. E as suas maçãs. E as suas flores, na mesma peça. Então, quem está no reino de Deus precisa estar fundido com os céus. É uma mesma peça. Quem não é a mesma peça não pode prevalecer, não pode permanecer. Quem não está alinhado com o céu não pode, não vai aguentar. Você pode fugir para onde você quiser. Deus é o Deus dos céus. O nosso problema, muitas das vezes, não são em pessoas, é em Deus. Nós não estamos bem com Deus. Então o ambiente não fica bom para nós. A gente se auto-exclui. Judas não ficava na ceia. Judas não ficava com eles. Judas saía porque ele estava negociando coisas. Ele já não estava mais envolvido com o reino. Por isso que Jesus não tirou, ele se matou. Por isso que eles falaram: nós vamos perecer, porque nós não florescemos. E Deus disse: não é isso. Eu quero que vocês entendam a partir de agora que vocês nunca mais falem contra a liderança na qual eu coloquei para servi-los. Porque quando vocês mexem com eles, vocês mexeram comigo. Tem um texto disso que faz isso. Números 17, versículo de número 4. Põe para mim. A gente já volta aqui. Põe o 5, filha. Aí, o 5. Números 17 e 5. Fica nos dois livros que fica fácil para você voltar e voltar. E será que a vara do homem que eu estiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel. Contra quem? Mim quem? Deus. Com quem murmuraram contra? A murmuração contra Arão era uma murmuração contra Deus. Está no texto. Está no texto? Por isso que Eli, quando estava dormindo e Samuel ouviu uma voz, ele levantou e foi até Eli. Porque a voz de Eli, que é a voz do sacerdote, que é a voz do líder, que é a voz do responsável por ele, é igual a de Deus.
Vamos pôr esse texto? Tem pessoas que às vezes não pega. 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. Pega aí. Está na sua Bíblia. Hoje nós não conseguimos. Temos que correr. 1 Samuel 3 e 4. Não perca o lugar que nós estamos. Eu vou ler aí e você acompanha. 1 Samuel 3 e 4. O Senhor chamou a Samuel. Quem chamou Samuel? E disse ele: eis-me aqui. Versículo 5. E correu a Eli. Mas peraí. Quem chamou ele? E como que ele corre para Eli? Aqui é a comprovação de que a voz de Eli é exatamente igual à voz de Deus. Então, quem vocês estão vendo aqui agora? Viu, Nayara? Está alegrinha hoje? Está mesmo? Sou eu. Mas quem está falando com vocês não sou eu. Vocês estão ouvindo a minha voz, mas não é a minha, é de Deus. Porque eu estou mostrando na Bíblia aquilo que realmente está escrito. Então, quando Samuel ouviu Samuel, ele disse: eis-me aqui, achando que era Eli. Mas o texto 4 diz que foi o Senhor que chamou. O Senhor chamou Samuel e ele disse: eis-me aqui. Mas no versículo seguinte ele foi até Eli. Será que você consegue entender dentro de uma hermenêutica que o Senhor tem uma voz que fez com que Samuel entendesse que era Eli, mas não era? Era o Senhor? Então existe uma ligação. Por isso que quando pecaram contra Arão, pecaram contra Deus. Uma outra passagem bíblica que você for entender, que eu quero só aqui correr. Quando o povo escolheu Saul para ser rei, porque eles queriam um rei igual às outras nações. Como? Visual. E eles tinham um rei espiritual. Eles preferiram um rei físico, porque eles queriam se comparar com as outras nações que tinham um rei físico. E isso diz a Bíblia que entristeceu o coração de Deus. Tem gente que prefere ouvir o homem do que Deus. Quem está falando aqui não sou eu, é Deus. Se você não gosta, é com Deus que você vai falar. Se você está triste, fique triste com Ele. Eu vou falar que nem João Batista, eu só sou uma voz. Escolheram o rei Saul. O que aconteceu? Não deu certo. Porque quando o homem escolhe, não dá certo. E Deus deixou de novo registrado que tudo que o homem escolhe fora de Deus não dá certo. Então, se você é cristão, se você não aprender isso, você nunca vai ter prosperidade na sua vida. Por isso que você tem que fazer toda a sua escolha a partir da Bíblia. Então, se eu fosse vocês, aprenderiam mais rápido a Bíblia. E se o problema é instrução, a nossa igreja tem escola teológica. É só aprender. Pastor, eu não quero fazer aqui. Faz aonde você quiser. Mas vai estudar. Porque é pela palavra que você conhece Deus. Volta um pouquinho para mim lá em Números. Era em Números, não sabe? Ou era em Êxodo? Em Números? Isso. Nós mostramos que em Números 17:5 eles murmuravam contra Moisés. Isto. Voltando. Êxodo 37:18, lá atrás. Por favor. Então, no versículo 17, do capítulo 37. Êxodo 37. O versículo 17 nós falamos sobre a peça de ouro. Certo? Tinha o pé, tinha os copos, maçã, tudo flores, tudo na mesma peça. Versículo 18. 6 canas. Saíam dos seus lados. 3 canas do castiçal de um lado e 3 canas do castiçal do outro lado. Eu queria só falar sobre os 3. Presta atenção. É uma haste. Uma haste. Tem uma haste central. Tem 3 que saem na lateral. E faz o quê? Sobe. 3 do outro lado. E sobe.
A vara de amendoeira de Arão era um castiçal. E o castiçal é a cruz. Uma haste toca na terra. Ela sobe direto. Ela abre braços. Só que os braços que ele abre é para cima. Ah, para de graça. Isaías disse, Isaías 6, versículo 4. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Isaías 6 e 4? Sim, o 5. Ele está recebendo uma palavra. É o 3 que ele fala santo, os serafins? Então lê, foi mais. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 6 e 3. No céu, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo. É o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Os 3 castiçais, ou os 3 hastes de um lado, 3 de outro, é Deus se manifestando de oriente a ocidente, de leste a oeste, de norte a sul, e toda a terra está cheia da sua glória. Porque dentro do castiçal vai o azeite, que é a presença do Espírito Santo, que está ligado na terra, no céu, nos evangelhos, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, no nome de Jesus, no santo, 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 tudo envolve o Senhor. Nós saímos de uma amendoeira, ou melhor, desculpa, saímos de uma vara, entramos em um candelabro e vamos chegar até a cruz, porque todos os símbolos do Antigo Testamento têm Jesus como ponto central. Para você entender que o número 3 fala-se de trindade. Para você entender que 3 é o que Deus sempre expressa. Tudo que Deus cria é tripartido, ou tríplice, ou 3D, se eu posso dizer assim. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fez o homem tricotomo, espírito, alma e corpo. Ele criou a física. E usa a física como espaço, altura, largura e profundidade. Ele criou o universo, é feito e é equilibrado pelos átomos, elétrons, prótons e nêutrons. E se você for aprender hebraico, o DNA de Deus está incutido em cada criação que Ele fez. E para você melhorar o glória a Deus, somente em nós Ele colocou as suas digitais. Porque Ele fez o homem do pó da terra, soprou sobre ele e diz: façamos o homem a nossa imagem, semelhança a nós. Você é igual a Deus, você só é menor que Ele, mas existe algo dentro de você poderoso que se chama Espírito Santo, e Ele vai mover o teu coração para você ser renovado, 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 renovado. Então o número 3 fala de trindade. Tudo que Deus faz é igual o estado da água, sólido, líquido e gasoso. É igual o tempo, passado, presente e futuro. O número 3 e 3 simboliza que Deus está interessado que todos que estiverem ligados, uma peça só, não fique aqui. Suba. Suba. Por isso que a mensagem de Jesus é sempre para cima. A mulher do poço olhava para onde? Ele disse: te dou uma fonte que jorra. Jesus nunca vai querer que você saia do mesmo jeito que você chegou.
Se você chegou aqui hoje cabisbaixo, Ele quer que você saia daqui para cima. Para cima! Consegue ver o candelabro se a gente desamassar os 3 braços? E os 3 braços? Você consegue ver numa cruz? Uma haste? 3 braços, 3 braços? Na cruz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam? Na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam? Na formação do homem, o Pai, o Espírito Santo, o Pai, Jesus e o Espírito Santo estavam? Aí João, que é mais espiritual, põe um texto para mim, Ana. Ô, Kemi, por favor, filho. Estou com a Ana, com o Felipe, tudo na cabeça. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Acha aí, 1 João 5, 7. Acharam? 1 João lá perto de Apocalipse, lá no final. Porque 6, 4, 2, porque 3 são os que testificam. Então, se o candelabro tem 3 braços, existe algo que está testificando que é espiritual. Por isso que era feito de ouro batido, uma peça só. E o que tem no céu? O Pai. Quem mais? A palavra? Ué, você não aprendeu que no céu é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Cadê o Filho? Você está segurando a palavra? Você tem o privilégio de ter Jesus nas suas mãos. Não jogue ele fora. Pai. É um Pai? É um Pai? O Pai. É uma palavra? Ou seja, não tem outro. É um Espírito Santo? Ou então não tem outro. Os três são o quê? Não, o candelabro é tudo feito de uma peça só. Então eu estou provando que o candelabro também é a cruz. Porque na cruz, na vara e no candelabro, o objetivo é ficar todo mundo junto. O intuito de Jesus ter vindo para a terra não é deixar você separado. Ele quer que você seja um com Ele, que você esteja com Ele e que você viva para Ele. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Deus não quer te perder. Ele quer que você seja um com Ele. Então se você não consegue ter amor por Jesus, você não consegue estar com Ele. Versículo 8. Isso aqui é onde? Volta. Isso aí é onde? No céu. 8. E na terra? 5. 8. 3 de novo. E 3 são os que testificam na terra. Primeiro, foi Ele que trouxe Jesus. E depois, Jesus foi a palavra. E depois, Ele morreu. O seu sangue está ligado na água. O seu sangue liga com a água e liga com o Espírito. O Espírito está no céu, a palavra está lá e o Pai está lá. Então existe uma ligação. 3 no céu e 3 na terra. As hastes, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo. E todas apontam para cima. Para cima. Põe o versículo 6 para explicar o que é. Deixa. Então tá bom. Este é aquele que veio por... E depois? Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a... Olha para cá. Presta atenção que eu falei de ligação, hein?
3 testificam no céu, 3 na terra. Os 3 da terra estão ligados no céu. Concordam? É uma peça só. Agora, onde você e eu entramos? Presta atenção. Jesus na cruz. Um soldado pega uma espada, uma lança, fura o seu lado. Vê se encontra aí o que sai dele. O que sai do lado de Jesus? Qual o texto que tem aí? João 19, 31. João 19, 31. 34. João 19, 34. Vamos lá. Procure, por favor. Não fica sem olhar, não. Vai para o texto. Principalmente quem não conhece. João 19, 34. Podemos ler? Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma, e logo saiu. Aonde eu entro? Vamos linkar. Jesus, melhor. O homem no jardim do Éden. Deus tirou uma costela dele, abrindo o seu lado. E saiu uma mulher, chamada... Quem é a esposa de Jesus? Fala com vontade. Então teria que ser do mesmo jeito na simbologia. Então se Jesus foi furado na costela do lado, assim como Adão foi ferido, foi aberto o seu lado, e do lado saiu a mulher, do lado de Jesus saiu a igreja. Mas saiu o quê? Agora fala. Nós não fomos gerados pelo homem. Nós fomos gerados não por sangue humano e nem por vontade de varão e de homem. A igreja nasceu por vontade de Deus. Como assim? No céu, Pai, Palavra e Espírito. Na terra se liga. Espírito, água e sangue. E se a igreja saiu nesse momento, ela saiu debaixo aqui no texto, sangue e água. Então nós não somos gerados daqui. Quando você está na igreja, você automaticamente é ligado. Ó, tocou na costela de Jesus, a lança, ó. Na costela está você e eu. E sai sangue e água. Então sangue e água passou pela costela. E da costela nasceu a igreja. E cadê o Espírito aqui? Fala, não tem. Aqui, não tem. Mas no dia de Pentecostes, faltava ele. Vou falar, faltava ele. E ele desce do céu e entra na igreja. E ela não parou de crescer. Ela vai crescer, vai frutificar. Ela vai produzir fruto. Cadê a igreja? Jesus morreu para nos unir. Ele fez uma oração. Você nunca ouviu ela, talvez. Eu vou recitar ela.
João 17, versículo 20. João 17, 20. Jesus fez uma oração na terra. Gente, que coisas assim, que atmosfera Jesus está trazendo para nós. Põe o 19, filha. Ele vai dizer assim: Pai, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes que estou agora orando, mas também, agora onde você entra? Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele fez essa oração, Alexandre, há 2000 anos atrás. Disse sim, Senhor, eu não rogo somente por esses, mas eu rogo por todos aqueles que hão de crer em mim pela sua palavra. As palavras de Jesus eram essa, ó. O que adianta os céus? O que adianta a glória? O que adianta a casa que eu vim preparar sem moradores? O que adianta eu fazer tudo isso e não ter alguém? Então Jesus faz isso tudo porque Ele quer que você esteja com Ele. Por isso que Ele disse: eu quero, Pai, que aonde eu estiver, estejam eles também comigo. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti. É uma ligação, é uma peça só. Você está entendendo isso? É uma peça só. A simbologia do candelabro é uma peça só. A cruz é uma peça só. Por isso que Ele diz: toma a sua cruz e siga-me. Se ligue a mim, é uma peça só. Eu só passei aquilo que você não podia passar, mas a cruz eu não arranquei de você. Eu não peguei uma cruz, deixei você sem ela, não. Eu tomei uma cruz a mais pesada. Eu fiz a pior parte, faço o mínimo. Creia em mim, creia em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Creia em mim. Meu Deus. Por isso que no dia de Pentecostes, todos se tornaram um. E todos. Porque todos estavam pensando e buscando o mesmo objetivo. Por isso que um ambiente de sala de aula, ele é muito mais rico, porque quem vai para aprender. Mas nem todos que vêm para a igreja vêm para aprender. Mas eu creio que Deus, que está movendo as águas, vai fazer coisas no tabernáculo que Ele fez no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Olha o texto, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam, quantos? Um em quem? Não é estranho um em nós? Nós somos quantos? 3. Um em nós. Ele quer só que você entenda que quando Deus estabelece uma unidade aqui, unidade, são 3 em nós, ou melhor, somos nós 3, e eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer que Jesus veio
se ele unir, começar a fazer para onde as pessoas ouvem a sua palavra. Se a união começar aqui, a Bíblia, volta um pouquinho, volta lá, deixa eu ficar lá. Se a igreja começar aqui como unidade, como união, a Bíblia está dizendo que o mundo vai crer que Jesus voltou. Porque se ele veio para resgatar, então que resgate. Se ele veio para trazer unidade, então que tenha unidade. Se ele veio para santificar, então que haja santidade. Nós não somos um teatro. Não nos rotule assim. Não estamos num parque de diversões. Não estamos guerreando uns com os outros. Porque na cruz, ninguém pode guerrear. Jesus disse: é chegado um playground, um parque de diversões. É chegado entre vós algum esporte. É chegado o reino de Deus. Quando se fala de reino, já se lembra, existe um rei. E quando fala de Deus, é um rei dos céus. É chegado um reino que vem dos céus, porque vocês não tinham, mas é chegado. E quem é? Sou eu. Eu vou implantar o reino. E quem entrar nesse reino, de maneira nenhuma poderão ser tocados pelo diabo, porque vós sois a minha igreja, e sobre a minha igreja porta nenhuma do inferno vai prevalecer. Então, se nós somos da igreja, somos propriedade particular dele. Então falo com muita graça e com muita liberdade. O senhor não tem medo? Não tenho. Já fui cavalo do diabo. Ele vai apanhar hoje. Jesus. Não existe outro, nem deuses existem. São as pessoas que intitulam, porque não existe. Só existe um. E se nós estivermos com Ele, nós estamos salvos, estamos fortes, somos mais do que vencedores. Nós estamos numa dimensão diferenciada. Versículo 22. Olha o que ele vai dizer. Eu dei-lhes a glória. Você não está com a glória. Eu dei-lhes. Se eu dei para aqueles e dou para todos que pela palavra crerem em mim, então se ele deu a glória para eles, discípulos, ele está dando para todos que creem nele. Eu dei-lhes a glória. Você talvez nem saiba o que tem, mas ele está dizendo: eu te dei. Talvez você nem saiba o que tem, mas eu te dei. Talvez você não saiba o que tem, mas eu te dei. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Veem o que nunca viram, sentem o que não sentiram, sabem para onde vão e para onde iam. Sentem que eu estou no meio deles, mas talvez pensem que não. Deus nos deu a glória, por isso que o texto diz: a terra está cheia da sua glória. Só não sente quem não quer, só não toma quem não quer, só não usa quem não quer, mas Deus deu-lhe a sua glória. E que glória é essa? Uma das palavras é a glória de serem um. Jesus não é um com o Pai, com... Então, se eu não estou um com alguém, eu estou fora. Você está abrindo mão da glória. Ou você pensa que glória é sair pulando? Glória é conviver uns com os outros. É Deus da liberdade que você tem agora. Não podia ter, mas agora tem. Talvez você não tem pai, não tem mãe, não tem alguém, mas Deus queria dizer o seguinte: eu quero dar uma igreja para que você seja uma família. No céu não tem vínculo familiar. No céu tem vínculo de irmãos. Agora imagina, vai todo mundo para o céu, irmãos, um na ponta, o outro na outra. Então o que define o que vai subir é como você vive aqui. Olha lá, para que sejam
Como nós aqui no céu somos. Gente, só vai para o céu quem é um. Tem casal que não é um casal. São dois. Só vai no céu quem é um. Por isso que o casamento é algo de Deus, que ele une duas pessoas, mas se tornam uma só. Ambos se tornarão uma carne. E o que Deus une, fala. Quando existe uma desobediência, vem o espírito de homossexualidade. Porque o homem que se divorcia, ele vai adulterar com outra se não for por pecado de traição. Ele vai deitar com uma outra mulher. E aquela mulher já separou de um outro homem. Que também não foi por causa de prostituição. Foi porque não gostou mais. Porque ele fumava. Porque ele era sujo. Você devia ter pedido orientação para Deus antes. Só que na hora que você escolheu com seus olhos. E com o seu coração. Por que não fez que nem Abraão, o pai Abraão? Eliezer, Damasceno, vai procurar uma esposa para o meu filho. E você sabe quais são os requisitos daqui de casa. Tem que ser da mesma linhagem. Tem que ter o mesmo jugo. E jugo não é somente de religião. É de idade. É de gostos. É de dinheiro. É de posição. Uma advogada casa com um pedreiro. Você fala, o que tem? Jugo desigual. Hoje é assim. Antigamente não. Era do lar. Do lar pode casar com engenheiro. Mas uma enfermeira a casar, uma enfermeira ou talvez, possa ser assim, nada contra, falando de discrepância, nada contra os profissionalismos, a profissão. Você acha de um advogado casar com um rapaz de gari? Não por causa da profissão. Ela vai humilhar ele? Fala. Se ganha mais, vai humilhar ele? Jugo desigual, religião, tudo que você puder imaginar. Tem que casar com uma pessoa próxima, igual a você. Ruim que nem você. Uma tribulação que nem você. Igual. Abraão simboliza Deus. Isaac simboliza Jesus. Damasceno simboliza o Espírito Santo, que foi buscar Rebeca, que é a igreja. Quem buscou a igreja para Jesus foi o Espírito Santo. Ele que trabalhou. Pai, todos que tu me deste, foi o Espírito Santo que disse, é aquele outro, é aquele lá, é aquele aqui. É o Espírito Santo que te escolheu. Mas quando eu vou escolher, eu escolho de acordo com meus olhos. Quero casar para sair de casa. Quero casar porque eu estou cansado de viver em casa. Quero ficar livre. Quando eu completar 18 anos, cuidado, juventude. Aí arruma uma encrenca pior do que você. Não, pior que você não, que você seria uma encrenca muito terrível. Uma encrenca, assim, um pouquinho mais terrível do que você. Aí depois não quero. Então tem duas opções na Bíblia. Lá vai. Duas opções. Ou você casa certo. Mesmo que você talvez não queira ficar com ele. Duas opções. Ou fica com ele fumando, ou larga dele, mas fica sozinho para o resto da vida. Eu ouvi um aleluia. Ah, é. Patrícia. Esse aleluia foi aleluia. Ah, mas eu sou obrigado. É só ler a Bíblia. Vai procurar o texto. Vai ler. Agora não fica fazendo massagem no seu ego. Não existe. Ah, não dá para continuar mais. Eu vou ler aqui o 23. É a oração de Jesus. 23. Eu neles,
eu é uma peça só. E tu em, olha, eu neles e tu em mim, é uma peça só. Para que eles sejam, não existe perfeição sem unidade. Não existe perfeição sem ligado com Jesus. Não existe perfeição se você não estiver ligado com a palavra. Não existe perfeição se você não praticar a palavra. Não existe perfeição se você não obedecer a palavra. Não existe perfeição se você não aceitar a palavra, ainda que ela doa. Não existe perfeição. Perfeitos em quê? Hein? Fala, Cláudio. Unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Ou seja, a igreja é a representatividade do céu na terra. Mas o mundo, quando olha a igreja, eles veem o quê? (24) Pai, ele está orando. Se chama aqui a oração sacerdotal de Jesus. Ele está intercedendo. Porque toda vez que você ora para Deus, você é um sacerdote. É uma oração sacerdotal. É uma representação do povo com Deus. Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, para de graça, que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Eu quero que eles vejam o céu, eu quero que eles vejam as regiões celestes, eu quero que eles conheçam o que existe lá em cima, eu quero. Meu Deus, isso é forte demais, Jesus. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes, olha para cá. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais. Se você acha pouco que você sabe, Deus vai manifestar mais. Para que o amor com quem me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Existe um outro texto, eu tenho mais 5 minutos para encerrar. João 15, versículo 1. João 15 e 1. Vê se tem ligação agora com a haste, com o candelabro e com a vara. Olha só. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Eu sou o candelabro. E no candelabro tem as canas. Pode deixar lá, filha. Vocês são a vara. Eu sou o candelabro, a haste que bate na terra e toca no céu. Vocês são as varas, as canas. E toda cana, toda vara, em mim, que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Você percebe que Deus quer que frutifique? Ele não aceita sem fruto? Então, se você entende isso, você deveria já estar frutificando muito. Versículo seguinte. Vós já estáis limpos pela... De novo, ele coloca a palavra em evidência. Que te limpa é a palavra. Então, se você não gosta de ouvir palavra, você nunca vai ficar limpo. Não adianta ir em igreja. Não adianta isso. Isso não muda nada. Bíblia.
Palavra, ensino, ministração. É ela que vai te purificando. É ela que dá fé, é ela que mostra o céu, é ela que te revela o que existe no mundo espiritual. É a palavra que está lá em cima, é a palavra que está aqui embaixo. A Bíblia diz que a água purificava, o sangue é a parte de Cristo, que Ele morreu e ressuscitou. O Espírito testifica, o Espírito vivifica. Agora olha o texto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Seguinte, agora, preste atenção nesse texto. Está em mim e eu... Então, peraí, não adianta você estar nele, se ele não estiver em você. Não adianta estar na igreja, se o Deus da igreja não está em você. Não adianta ouvir a palavra, se a palavra não vai mudar você. Ele está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Você sabia que aquela haste do meio do candelabro é o que alimenta as hastes? O azeite ia ali e dali, ó. A pressão do azeite caía, empurrava o azeite para as hastes. Então, se não estiver ligado na haste central, não tem azeite, não frutifica, não consegue chegar. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu, esse dá fruto. Então só dá fruto se você estiver em Jesus e Jesus estiver em você. E como é isso? Eu sei, eu sinto Ele. Vamos ver então o que é. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem a haste central você não pode fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhe e lança no fogo e ardem. 7. Agora, o que é estar em mim e eu nele? É isso, ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim. Como é que a palavra pode estar em você se você não lê a Bíblia? Como que a palavra pode estar em você se você não estuda a Bíblia? Ou a Bíblia são meia dúzia de versículos? Se for assim, a gente rasga tudo, deixa na meia dúzia. Para que esse livro grosso desse jeito? 31 mil versículos. Para quê? E Deus sabendo que nós não íamos ler. Para quê? Não confunda, gente. Multidão terrena com a aprovação de Deus. Eu não me preocupo com a quantidade de pessoas. Eu me preocupo se a quantidade de pessoas estão seguindo para o céu. O que adianta? 1.000, 2.000 pessoas. Está todo mundo vivendo uma vida sem nenhum tipo de compromisso com o reino. Vai cansar a gente. Então, nosso objetivo com o Espírito aqui na palavra é unificar. Eu não consigo unificar vocês de uma outra forma, porque eu não aprendi. Tem gente que unifica levando para churrasco, para fazer grupo de pessoas. Eu não vim fazer amizade. Eu vim ser porta-voz de Deus para a sua vida. Agora, se é uma consequência ser amigo, ok. Se é uma consequência comermos juntos, ok. Mas João Batista ficou até o fim, dizendo, é chegado o reino de Deus. E foi elogiado por Jesus. Um homem que não muda a mensagem. Agora, para a gente concluir, lá atrás, no primeiro texto que nós lemos, em Números 17, no versículo que nós estávamos lendo, finalizando com essa leitura, Números 17 e 1, filha, e 1. Deus falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, o que deveriam fazer. Fizeram. Continua. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda, presta atenção. Porás onde? Na tenda. Não era em outro lugar.
Deus tem um lugar para abençoar-nos. É na tenda. O que é tenda? Na igreja. No templo. Não quero que você leve essa vara para o monte. Não quero que você leve essa vara para A, B ou C. É no templo. É lá que eu falo. É lá que eu respondo. É lá que eu manifesto. É lá que eu trago vida. É lá que vai ser minha casa de oração. Se eu não valorizar a minha casa, ninguém valoriza. Então é na minha casa que você vai levar a vara. Então vem todas as varas para a casa do Senhor. Aqui Deus vai fazer você florescer, florescer, florescer. Perante o testemunho onde eu virei aonde eu mando que você venha. Eu posso ir em qualquer lugar, mas eu quero que você venha para a congregação, perante o testemunho. E será que a vera do homem que eu estiver escolhido florescerá, assim farei cessar as murmurações. É dentro da igreja e não fugindo. Eu ouvi uma pessoa me dizendo, eu orientei. Pastor, está acontecendo isso assim? Por que estão falando isso e isso? Eu respondi para essa pessoa. Se eu fosse dar ouvido para o que falam, eu fechava as portas. Eu resolvi fechar os ouvidos para todas as vozes. Porque eu quero ouvir a voz do Espírito. Sabe o que aconteceu? Foi embora. Está no mundo. Então, aonde você vai florescer é na congregação do testemunho. E aqui vai fazer florescer a sua vida. As murmurações vão acabar. E se não acabar, não se preocupe. Deus, através de florescer. Então, é por isso que eu queria terminar essa mensagem hoje, para você entender. Põe o versículo 6. Diz a Bíblia, e Moisés pôs as varas perante quem? Você só floresce perante o Senhor. Não desista, por mais difícil que seja. Aqui é como se fosse uma arca. Outro ambiente que Deus preparou. Não foi uma arca? A arca de Noé era melhor dentro. Com os bichos. É melhor dentro com as bicharadas. Não entendeu? É melhor dentro com as cobras. É melhor dentro do reino com as cobras. É melhor dentro da igreja com as cobras. É a arca. É melhor dentro do que fora. Fora estão morrendo. Dentro você vai ter salvação apesar dos problemas. Ficaram 1 ano e 7 dias dentro da arca. Quanto tempo? É muito tempo. Por isso que eu não me canso de entender que Jesus mandou Noé fazer uma arca que durou 120 anos para usar 1 ano e 7 dias. Já pôs na cabeça? Pastor, eu estou fazendo tanta coisa, não estou vendo nada. Está sendo salvo, fica tranquilo, permanece na arca. Mas eu tenho mais luto do que bênção. Calma, é assim mesmo. Onde você aprendeu que você tem mais bênção do que? Não devo devocional que eu falei com a minha esposa, que ela comentou de mim hoje, vou falar com ela também. Segura. Tinha uma pessoa no tanque de Betesda. Isso. Há 38 anos. Correto? Jesus tinha, vamos colocar 30 anos. Com quantos anos Jesus tinha quando esse homem foi contraído por aquela enfermidade? O homem tinha 38 anos e já estava paralisado. Jesus tinha 30. Quantos anos ele tinha? Jesus tinha. Quando o homem contraiu? Jesus nem nascido era. 8 anos antes de Jesus nascer. 8 anos antes. O homem ficou paralítico. Jesus nasceu, ficou com 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Nunca curou aquele homem.
Teve 12 anos, foi para o templo, não curou. Fez 18 anos, não curou. 20 anos, não curou. 22 anos. Jesus já estava na terra, mas não curou um paralítico. Porque Deus tem o dia certo para curar quem Ele quer e a hora que Ele quer. Jesus já está. Mas Ele vai curar a hora que Ele for glorificado. A igreja fica de pé, por favor. Entre a flor e a amendoeira, a flor e a amendoeira, tinha um renovo. Você jamais vai frutificar sem ser renovado. Tem gente que chega aqui com dilacerado. Olha, estou vindo acabado. Eu estou vindo destruído. Não quero fazer mais nada. Eu quero sentar ali e ficar calado. Por causa do estado que chegou. E não pode frutificar porque fica preso. Só em flores. Jesus falou assim: vades e der flores. Vades e deis fruto. E o vosso fruto? Flor não permanece. Fruto no céu permanece. E você precisa virar a chave, pelo amor de Deus. Eu estou suado. Mas eu entreguei tudo que Deus mandou. Vira a chave. Raciona o botão. Depende de você. É a tua vontade, é a sua declaração. Não saia de um ambiente desse sem acionar a chave. Porque Deus criou um ambiente de milagre, como criou a arca, como criou o vento do peixe, como criou o vento de Maria. Uma mensagem cria um milagre, gente. O ambiente é outro, pode ter certeza disso. Eu saí da vara. Eu saí da vara de Arão. E se você for observar, a vara de Arão está dentro hoje da arca. Hoje não. Ela foi colocada dentro da arca. A arca é um lugar que ninguém põe a mão. Ninguém poderia olhar para dentro da arca. Porque o que Deus ama, Ele esconde. Ninguém destruiu o ministério de Arão. Porque o que Deus determinou, Ele esconde. O maná está dentro da arca. O maná não virou bicho, Carlos. Mas virava bicho se você deixasse de um dia para o outro. Mas sabe por que virava bicho? Fora da presença de Deus, você vira bicho. Mas guardado na arca, você permanece como Deus te fez. Eu quero convidar hoje a primeira pessoa, assim, corajosa, que vai virar a chave, assim, ó, que vai aceitar Jesus como Salvador. E para isso você precisa levantar sua mão como sinal de que você entendeu a mensagem, que é sair daqui hoje diferente. Veio hoje para ouvir uma palavra. Não damos chave aqui, se esse é o seu desejo, lamento. Nós damos Jesus, que é muito mais do que chave. Nós damos o céu, que é muito mais das coisas materiais. Então se você ouviu a palavra e quer aceitar Jesus, é só levantar a mão. Eu quero me reconciliar com Cristo. Tem alguém? Parado, desviado, saiu dos caminhos e hoje quer tomar uma decisão? Tem alguém? Tem uma pessoa? Vamos aplaudir Jesus. Cristiane, está lá do seu lado, Cristiane? Traz ela aqui para a gente poder orar por ela, se for possível. Ela aceita? Aceita? A Luciane? Aceita a oração, filha? Aceita? Pode ficar aqui na frente, eu vou orar por você, tá bom? Parabéns pela sua atitude
corajosa. Está aceitando Jesus? Vem com quem? A Carol? Cadê a Carol? Carol? Já vem logo. Ué, vem com você vai ficar aí sentado? Vem. Isso, ajuda. Mais alguém? Deus quer fazer a sua vara florescer. Mais alguém? Não? Vamos orar por ela? Oremos. Senhor Deus e Pai, como igreja estamos aqui apresentando, Senhor, a tua filha, Senhor, que a partir de agora é tua filha, em tuas mãos, e o Senhor como pai dela. Foi o Senhor que trouxe ela por intermédio de um convite, mas foi o Espírito Santo que conduziu ela com desejo de poder ouvir a voz. E foi teu Espírito Santo que convenceu ela de poder entender a mensagem e saber que existe realmente salvação. Mas ela vai talvez ouvir muitas vozes. Pai, que ela possa ouvir somente a tua voz. Que ela possa, Pai, ter agora, nesse instante, que a sua audição espiritual abra. E que aquilo que ela está ouvindo, vai ouvir, na terra se feche. E que ela possa, Pai, saber, ó Deus, que o Senhor vai cuidar dela, vai cuidar dela, vai cuidar dela. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, nesse instante fazer algo novo dentro do seu interior. Então, se for da tua vontade, renova ela. Traz um renovo no seu interior. Ela virou a chave hoje. Faz com que ela frutifique, Senhor. Faz com que ela mude, meu Deus, a cada dia de vida. E que ela possa ser, ó Pai, ser contada como uma das salvas naquele grande dia. Nós, como igreja, queremos orar por ela e interceder pela sua vida conforme a sua palavra, conforme a sua boca, porque ela confessou de Senhor diante dos homens. Então o Senhor está confessando ela diante do Pai. Pai, nós oramos e apresentamos ela em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela sua vida? Parabéns. Glória a Deus. Segundo convite, tem alguém que quer congregar conosco? Pastor, eu vim aqui hoje, já vim várias vezes, quero congregar aqui, quero dar meu nome. Você não precisa vir aqui, é só estender a mão assim para a gente conhecer você. Está desigrejado, está sem lugar para cultuar e veio hoje ouvir a voz que quer ficar aqui. Tem alguém? Vamos, toma uma decisão. Vira a chave. Já veio 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Que dúvida é essa? Tem uma pessoa ali atrás. Vamos aplaudir Jesus por essa pessoa. Obrigado, Deus abençoe. Mais alguém? Não se esqueça que tudo que a gente ouvir, quanto mais a gente demora, mais Deus demora em agir em nosso favor. Então, a última vez, tem mais alguém que quer congregar conosco, que quer tomar decisão hoje, e quer ser mentoreado por nós, só vem preparado para ouvir a palavra, ouvir verdade. Tem alguém? Não? Que Deus abençoe a todos. Vamos se assentar e vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Os envelopes estão aí atrás da cadeira. Você pode pegar ele. Não precisa mencionar o seu nome. Não precisa pôr seu nome. Nós não queremos saber quanto você ganha. Queremos sim que você entregue para Deus. E esse dinheiro, esse valor em espécie que você está devolvendo para o Senhor, Deus, Ele há de recompensá-lo sem barganhar. No seu tempo, na sua necessidade, Deus vai te abençoar. Não vai faltar pão na sua mesa. Pode ter certeza disso. Então venha contribuir. A sua contribuição faz com que a gente possa continuar melhorando o ambiente e melhorando aquilo que nós temos para fazer. Glória a Deus. Pediria que todos ficassem na nave da igreja, todos, diáconos, todo mundo ficasse dentro da igreja. O culto só acaba depois do amém, tá bom? Então, por favor, nós vamos prestigiar quem está vindo para a igreja, todo mundo dentro da igreja, não sai ninguém. Por favor, se tiver de tomar água, toma água e volta. Se tiver no banheiro, vai e volta, mas não saiam, por favor. Hoje à noite nós recebemos os nossos novos filhos, os membros que vão fazer parte desta casa. Quero convidar aqui
Tatiane Moreno Osler Fernandes, por favor, venha até aqui. E o filho Felipe Miguel. Felipe já está aí? Vem, Felipe. Orar por você, vem, filhão. Vem. Não precisa ficar com medo não, filhão. Vem. Vamos aplaudir Jesus pela vida da Tiane? Glória a Deus. Silvano Mendes da Silva. Rubens Lingiardi, por favor. Walter Pereira dos Santos. Lourdes Top Maria. Ione Bueno de Carvalho Silva. Janaína de Fátima Santos. Podem vir todos para cá. Glória a Deus. Pode vir. Pode vir. A gente vai ajudar ela. Ajuda aqui, por favor. 2 diáconos, por gentileza, ali. Ajuda para mim, por favor. A irmã Lourdes. Ajuda, por favor. Pode trazer. Pode ir. Ajuda ela. A senhora consegue subir a escada, dona Lourdes? Se não conseguir, não tem problema. Me dá uma cadeira, por favor. Uma cadeira. Isso. Está aqui os nossos novos irmãos que vão fazer parte, a partir de agora, dessa família. Eles são doidos, sim ou não? Fala sim. Mas são bem-vindos, viu? Vamos tirar uma foto para Jesus? Vamos aplaudir Jesus por essas pessoas? A senhora permanece aqui. Não, a senhora espera aí. Espera aí. Pode ficar aí comigo, tá bom? Gostaria de chamar aqui Letícia Caroline Ribeiro Nunes, Paulo Germano Rosti Neto e Edson Alves da Cruz. Eles estão sendo reconhecidos como diáconos, vieram de outro lugar, passaram pelo teste, fizeram o curso teológico, terminaram, alguns estão concluindo, e nós vamos chamá-los, vamos hoje aqui empossá-los. Pode vir para cá, vamos aplaudir Jesus por esses novos soldados. O Edson não veio? Não? Acho que talvez ele tenha faltado. Ok. Quero chamar os pastores, por favor, vem para cá. Pode vir aqui, filhos. Ó. Puder ajoelhar, agradecemos. Vamos orar por eles. A partir de hoje eles vão trabalhar, vão continuar exercendo aquilo que eles exerciam, né? De onde vieram. E depois que o Espírito Santo tratou, eles estão aqui hoje para poder serem recebidos. A igreja se coloca em pé, por favor. Estenda suas mãos para cá, para nós orarmos. Pastores, põe as mãos, por gentileza. Senhor Deus, nós queremos ministrar sobre eles as bênçãos do Senhor. Que haja, Deus, ao Pai, sobre eles a graça, Senhor, para poder continuar exercendo aquilo que o Senhor deu a eles. E chamaram para tal. Estamos aqui com imposição de mãos. Que eles possam receber, ao Pai, não somente a incumbência de realizar a obra, mas também, Senhor, de poder serem usados em Teu nome, com dons, e que o Senhor possa ministrar a eles através das mãos dos nossos pastores, Senhor, que o Senhor possa ministrar a eles no nome de Jesus. Amém.
Pode se levantar, filhos. Vamos aplaudir de noite mais uma vez? Ok. Gostaria de concluir. Quero chamar aqui Jonas Vicente da Silva. Nós vamos separar você hoje como cooperador, meu filho. Cadê os pastores? Fica aqui comigo. Os pastores foram embora, fica aqui. Nós vamos dar para esses homens aqui, para esse homem aqui. Nem perguntei se você aceita, filho. Vamos orar por ele? A partir de hoje ele é o novo cooperador. Senhor Deus e Pai, estamos ministrando sobre a vida do Jonas, Senhor. Ministramos sobre ele, que ele possa, Pai, ser revestido da autoridade, que ele possa, Pai, galgar o trabalho ministerial e que ele seja, Pai, uma bênção para essa igreja e para o teu reino. Nós oramos com ele com imposição de mãos. Ministre sobre ele também seus dons ministeriais. Libera ele, meu Senhor Deus, ó Pai, a capacitação, que ele possa, ó Pai, continuar crescendo debaixo da tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida de Jonas? Tem mais. Bimail Proenza Ribeiro, Cláudio Hiromi Kawashima, diáconos, venham. Cadê o Cláudio? O Cláudio foi arrebatado? Pode chamar ele, eu vou esperar aqui, que eu falei para ele ficar na igreja. Já vai levar na canela já. Cadê ele? Chama lá. Sempre servindo, sempre servindo. Ele nem sabe o que está vindo aqui. Vem, diácono. Vamos orar por eles, pastores, por favor. Senhor Deus, estamos agora orando pela vida desses meninos. Declarando sobre eles, ó Pai, a bênção do Senhor. Estão adquirindo nova posição diante do reino. Como serviçais do Senhor, do reino do Senhor. Ministra sobre eles os dons. E que eles sejam, Pai, continuem sendo bênção no teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez? Pode descer, pode, deixa os pastores, pode descer, fica obrigado, filho. E nós vamos hoje consagrar uma pessoa, Ildefonso Caetano Rodrigues. A partir de hoje você não é mais diácono, você é pastor.
o Senhor não está subindo um degrau, está descendo. E assim diz o Senhor: tu cuidarás da tua sogra, até que ela não esteja mais neste mundo. Tu serás o pastor dela, cuide dela para o Senhor. Vamos orar por ele? Estenda suas mãos, pastores. Vem, quem possa. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, como igreja. A partir de hoje, Jesus, o teu filho está recebendo uma nova divisa. E certamente, ó Deus, ó Pai, o Senhor, como Deus dos céus, fez a sua vara florescer. Ele girou, Senhor Deus, ó Pai, a maçaneta. E vai continuar frutificando para a tua glória. O Senhor é o dono de todos nós, por isso queremos ministrar sobre ele. Abra as comportas celestes, derrama sobre a sua cabeça, Senhor, os dons ministeriais. E dê a ele, ó Deus, ó Pai, a capacitação de poder nos seus dias continuar servindo ao Senhor como tem sido feito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? O senhor, como pastor, vai orar agora pela sua sogra. Só queria contar um pouquinho da sogra da dona Lourdes. Dona Lourdes é mãe da Regina. Ela ficou 42 anos desviada. E a história que nós soubemos é de que houve algo no seu coração que entristeceu a partir de um líder, um pastor. E no dia da ceia, Deus falou para ele: desce e troca o cálice com ela. E eu troquei o cálice com ela naquele dia. E pela primeira vez, a dona Lourdes chamou-nos de a paz do Senhor. E hoje ela veio aqui para ser recebida. Ela voltou para Jesus. Depois de 42 anos. E Deus é tão sábio, é tão poderoso, que não poderia ser feito isso se não fosse por um líder. E Deus disse que hoje, é através do Ildefonso, que ela vai continuar a sua jornada. E como disse Deus, ele será responsável de cuidar. Lógico que nós seremos o pastor dela, mas responsável em cuidar dela até que ela termine os seus dias. Que é muito, viu? Pode ficar tranquila, tá? Em nome de Jesus. Nós vamos orar por ela, através do pastor Ildefonso. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta rica oportunidade de estar na tua presença nesta noite. Senhor, aqui está a dona Lourdes, toma a tua serva nas tuas mãos, da saúde, Senhor, restabelece suas forças. Ó Deus, tu és um Deus de misericórdia, Senhor. Toda honra, toda glória pertence a ti, ó Deus. Da saúde de tua serva, da graça, Senhor, para que ela possa continuar a sua caminhada, Senhor, até o dia da sua vinda, Senhor. Eu acredito, Senhor, para chamar ela para a tua glória, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, os pastores, ajudem a nossa irmã Lourdes. Diaconiza. Servia o Senhor como diácono. Continua como diaconisa. Ajudou muitas famílias, muitas pessoas. E agora é a hora de ela colher aquilo que ela plantou. E ela vai colher conosco aqui. Para a glória de Deus.
Ajuda. Nós estamos encerrando. O ar está fraquinho hoje, né? Meu Deus, passamos um pouquinho só para a gente, né, abençoar os nossos irmãos. E agradecer a Deus pelo serviço que tem prestado cada um.